Levante suas mãos, feche seus olhos. Pai amado, muito obrigado, Jesus. Obrigado por esse culto. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo aqui no nosso meio. Obrigado porque o Senhor tem uma palavra profunda aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor nos dirigiu até essa noite tão abençoadora, nos dando saúde, paz e proteção, Jesus. Que o Senhor venha agir de tal forma aqui nessa noite, que nós possamos sair daqui impactados pelo Teu poder, Senhor, pela Tua voz, Senhor, por aquilo que o Senhor já tem feito por nós e sabendo daquilo que o Senhor vai fazer sobre as nossas vidas. Seja bem-vindo aqui, que nós possamos nessa noite te entregar o melhor louvor, a melhor adoração, pois o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Seja bem-vindo aqui, Senhor Jesus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Seja o centro dessa noite aqui, Pai querido. Que toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a Ele. Aqueles que vieram entregar algo ao Senhor, levante as suas mãos, aplaude o nome do Senhor, glorifique Ele aí. Aleluia! Vamos louvar o nome do Senhor. Deus que fez as estrelas e nome as deu, que o impossível jamais conheceu, o Rei majestoso, Senhor sobre todos. Sou tão pequeno diante da glória de um Deus poderoso, Deus vitorioso, sentado em seu trono, com os anjos cantando, Santo, 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 pra sempre reinar. Cantemos a canção que não envelhece.
envelhece no céu. Diga: aleluia. E toda a terra está cheia da... Mais uma vez, levante suas mãos se você pode. Cantemos a canção. Diga: Santo. E toda a terra está cheia da sua glória. Santo. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo.
mãos nos irmãos e declare: mais uma vez, declare isso a Ele, meu Senhor, meu Senhor. Aplauda o nome do Senhor Jesus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aplauda mais forte o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você vai tentar. O que não pode é você ficar parado em meio a este caos. Não, você vai tentar. O que não dá é aceitar só porque dizem que não é capaz. Ouça, Deus não vê como o homem vê. Deus não ama como o homem ama. Ele o amou antes do mundo fazer. Ele o escolheu antes de você nascer. Hoje Ele te dá forças pra recomeçar. Hoje Ele quer lhe mostrar que esse gigante que se levantou, você pode derrubar se você tentar. Levante suas mãos, declare isso. É só você tentar. Levantando as suas mãos para adorar. Mesmo em meio a tanta dor, você tem que adorar. Pois é desse jeito que um escolhido atravessa o mar. Não desista sem tentar. Se tiver que perder, perca tentando. Se tiver que sofrer, sofra adorando. Só não parar enquanto você tenta. Deus já decretou vitória. Oh, 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 oh. Deus não vê como o homem vê. Deus não ama como o homem ama. Ele o amou antes do mundo fazer. Mas Ele o escolheu bem antes de você nascer. Ele está te dando forças pra recomeçar. Hoje Ele quer lhe mostrar que esse gigante que se levantou, você pode derrubar se você tentar. É só você tentar. Levantando as suas mãos para adorar. Mesmo em meio a tanta dor, você tem que adorar. Pois é desse jeito que um escolhido atravessa o mar. Não desista sem tentar. Se tiver que perder, perca tentando. Se tiver que sofrer, sofra adorando. Só não parar enquanto você tenta. Deus já decretou vitória. Não importa o tamanho do poço que o jogaram, não importa quantas pedras atiraram em você. Você tem um Deus que tem todo o poder. Creia, o seu Deus tem todo o poder. E não importa o tamanho do poço que o jogaram, não importa quantas pedras atiraram em você. Você tem um Deus que tem todo o poder. Creia, o seu Deus tem todo o poder. É só você tentar. Levantando as suas mãos. Mesmo em meio a tanta dor, você tem que adorar. Pois é desse jeito
Quem tem glória, entrega o glória a quem pertence, irmão. Não retenha, não. Aleluia, paz do Senhor, igreja. Vira para alguém aí e fala: Deus te colocou do meu lado hoje, hein? Fala assim, ó: eu dou glória e você dá glória. Fala aí: o meu glória com o teu glória. Deus se levanta, estende a sua mão, ô glória. Eu aprendi, irmão, que cada glória que eu dou é um soco na cara do diabo. Então não fica com vergonha, não fica aí segurando glória, não. A minha mãe, a irmã Castalha, que é a irmã do Coque, ela me ensinou que a glória não é minha, a glória é de Deus. Então a gente já tem que entregar aquilo que não nos pertence. Depois, se cada glória que eu dou é um soco na cara do diabo, meu irmão, a vitória vem mais rápido. Deus te deu uma grande arma, está na tua boca. Não é murmurar, meu irmão, é dar glória. E eu quero te lembrar que um rei morreu porque não deu glória a Deus. Quer morrer? Então dá glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim, ó: preciso de uma bênção. Não vou desistir. Preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. O jugo é despedaçado e a unção só é derramada sobre aquele que quer. Se você quiser, Deus tem algo novo para a tua vida hoje. Aleluia. Tem gente que não valoriza porque já se acostumou. Então começa a orar ao Senhor e diga: Senhor, eu não quero me acostumar, porque eu sei que o Senhor tem sempre algo novo para derramar sobre a minha vida. Então nessa noite, naquela área que você já lutou e que você não consegue mais, diga para o Senhor: derrama esta unção para arrebentar todo jugo, aquilo que me prende de te adorar, de te exaltar, de ser inteiro na tua presença. Fala para Ele, mas seja verdadeiro. Assuma, ei, assuma que você sozinho não consegue. Deus marcou um encontro contigo hoje aqui.
Senhor, na minha causa. Entra, Senhor, na minha vida. E essa nova unção derrama sobre mim. Pode arrebentar tudo. Eu quero é te servir inteiro. Diga pra ele, vai. Aleluia. É você, vai. Não largar. Meu Deus. Insistiu. Glória a Deus. Na mão de tanto ele insistiu. Vai com fé. O anjo me tocou. E abençoado ele foi. Ele foi. Meu Deus. Ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair. Declara aí, vai. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. É você que vai chamar a atenção dele? Sem ela eu não vou sair daqui, da tua casa, Deus. Oh, meu Deus. Não posso mais ficar. Vai, vai. Oh. Eu preciso, Deus. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Me tocar. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Eu preciso de ti. Aleluia. Nada vai impedir. Nada. Eu preciso, Deus. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Não vou sair daqui. Quando o Senhor me tocar. Vem, meu Deus. Vem, Senhor. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Sobre mim. Oh, glória. Glória a Deus. Boa noite, AD Alfa. Glória a Deus. Para você que está online, uma noite abençoada. Talvez o teu dia não tenha sido um dos melhores, mas eu quero só não te animar, mas te lembrar que até aqui nos ajudou o Senhor. O segredo é, em todo tempo, dar graças ao Senhor Jesus. Então você, onde você estiver, ou no hospital, participando deste culto, ou de repente no Uber, participando também através do YouTube, você que vai também participar posteriormente, Deus alcance a sua vida com a palavra rema, com a palavra de direção. Curva a sua cabeça, vamos estar orando a Deus. Obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade que temos desse encontro. Que não seja mais um culto, que não seja mais uma agenda, mas que seja, Senhor, a comunhão dos teus filhos sentados à mesa. Obrigado por esse dia chamado hoje. Que teu Espírito possa agora falar em cada coração, que o Jairo saia de cena e que teu Espírito possa trazer cura, restauração para cada vida aqui essa noite, para cada um que está online, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Toma o seu assento, por gentileza. Queridos, hoje nós vamos começar hoje uma série de mensagens falando sobre sabedoria e a maratona da sabedoria. Então, eu vou trazer para vocês, não tem como esgotar esse assunto, ok? Até porque a sabedoria, Salomão não sabia que era uma pessoa, mas depois o apóstolo Paulo vai falar sobre a sabedoria. Ninguém é sábio, segundo a Bíblia, você está sábio quando anda com a sabedoria.
Então hoje nós vamos tirar algumas lições. Eu pretendo nos próximos 40 minutos trazer algo para você. Eu vou pedir para que você agora não deixe nada te distrair, para que você não receba uma palavra, não deixe passar uma palavra rema da sua vida ou dispersar uma palavra que possa dar direção para a sua vida. Ok? Nós vamos iniciar hoje, as próximas quartas-feiras também. E isso vai, no decorrer da semana, você vai começar a ver que uma coisa vai se encaixando com a outra. E essas mensagens que serão ministradas aqui, elas vão servir para esse tempo e também vão servir para aqueles que você vai compartilhar o link. Enfim, será algo que eu creio que será algo profético de Deus para a sua vida. Amém? Abra sua Bíblia, então, em Mateus, finalzinho do Sermão do Monte. Jesus vai nos dar algumas instruções. Capítulo 7 de Mateus. Eu quero ler um texto com você e depois nós vamos seguir embasado nesse texto. Jesus encerra o Sermão do Monte mostrando algo profundo dentro desse contexto de sabedoria. Capítulo 7, a partir do verso 24, nós vamos ler do 24 ao 27, ok? Mateus 7, do 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente ou ao homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato ou homem tolo, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos daqui a pouco ler mais um trecho da Bíblia, para poder embasar no que vai estar sendo falado aqui, ok? Deixa eu só fazer trazer um panorâmico para você do que Jesus fala aqui. Ele está no finalzinho do Sermão da Montanha, onde ele senta muitas pessoas para poder ouvir Jesus. Jesus então começa não a pregar, isso é um ensinamento. E ele vai fazer uma comparação nesses versículos do 24 ao 27 de algo muito profundo, que se lermos rápido, nós não vamos alcançar a profundidade que Jesus fala. Primeiro, ele vai falar que todos nós, sem exceção, sendo homem, mulher, empresário, douto, indouto, independente de credo religioso, todos nós estamos construindo não uma empresa, todos nós estamos construindo não uma fábrica, todos nós estamos construindo não um jardim, todos nós estamos construindo não algo profissional, mas todos nós estamos construindo uma casa. É bom que você saiba disso, porque aqui ele vai fazer a evidência de duas pessoas que constroem duas casas. E ele vai falar então que o homem tolo aqui, eu vou pedir para que você, se você tiver como colocar ou anotar, você vai colocar do tracinho homem tolo que Jesus fala, ou tem uma outra versão que vai dizer homem sensato, ok? Você coloca assim, ó, o esperto, tracinho ou inteligente. Por quê? Porque se você olhar nesse contexto, quem constrói casa na areia é um cara bom de negócio. A demanda é boa. Ok? Você construir na areia, você gasta menos tempo, menos custo, e o tempo é mais rápido. Tudo que um bom construtor quer. Gastar menos, ok? Em menos tempo, para poder lucrar mais com a demanda. Então isso aqui é algo, se você olhar bem, é algo de alguém inteligente. Só que é muito claro quando a Bíblia diz que Deus não recompensa a inteligência, Deus recompensa a sabedoria. É bom você entender isso, porque inteligente por inteligente, você tem inteligência artificial. E deixa eu abrir aspas aqui, a inteligência artificial, ela só é inteligente mediante as perguntas que você faz para ela.
Porque pode ser a melhor inteligência do mundo, se as tuas perguntas não forem boas, elas vão te responder à altura. Eu me lembro que quando eu estava fazendo um curso lá na Universidade Hebraica, nós estávamos com algumas pessoas, eu tive a oportunidade de sentar à mesa com um rabino, e cada um podia fazer uma pergunta e tal, e eu fiz uma pergunta para ele sobre o que era a vida, e ele ficou olhando para mim, pegou uma flauta doce, começou a tocar, uma coisa meio lógica, eu não conseguia entender na hora, aquele homem barbudo na minha frente, tocando uma flauta doce, demorando para poder me responder, e me respondeu coisas muito profundas, porém simples, sabe, igual Jesus, profunda, porém simples, e eu fui com aquilo martelando pro hotel. Chegou no dia seguinte, eu perguntei para o professor, tem certeza que aquele moço que você colocou para poder conversar com a gente, realmente ele é um rabino? Ele falou, sim, ele é um dos mais respeitados aqui de Israel, ele é um homem que tem um conhecimento profundo. Eu falei assim, aí ele quis saber o porquê da minha dúvida. Eu falei assim, mas professor, como que eu faço uma pergunta para ele? Ele não me respondeu. Eu esperava algo assim, sabe quando você vai para um culto e pensa o seguinte, não, eu vou chegar lá e vai acontecer o seguinte, eles vão jogar um lençol vermelho sobre todo mundo, a gente vai passar por debaixo, estou tentando imaginar algumas pessoas, tá? Vou passar por debaixo daquele lençol, daquele manto vermelho, depois eu vou entrar por uma porta, depois vai ter fumaça, depois alguém vai jogar muita água em cima de mim, depois azeite, muito azeite, muito azeite, depois vou passar por cima do fogo e vou ser curado. Aí a gente se decepciona com Jesus. Porque Jesus fala assim, vai. A tua fé te salvou. Tu não vai fazer nada? Não. Foi exatamente a experiência que eu tive com aquele rabino. Aí o professor falou para mim o seguinte, falou, Jairo, o rabino ele responde, ele demora a responder porque ele vai responder segundo o seu nível de entendimento. Ele vai analisar a profundeza e ele vai responder à altura para não dar pérolas aos porcos. Voltando ao que a inteligência artificial faz, se você não souber fazer perguntas estratégicas, eu falo isso porque a inteligência artificial para mim é uma ferramenta igual a calculadora. Ok? Então tem coisas que, esses dias a Cassiane me viu brigando com ela, eu falei assim, não é isso que eu quero, eu te pago para você fazer assim. Ele falou assim, calma Jairo, estou vendo que você não está bem. Falei, só me faltava essa agora. Aí eu brigo com ela, só que ela é fria. Aí eu fico irritado, não tem como, onde que ela está? Não tem como brigar com ela tete a tete, então. Mas Deus, então, nesse contexto aqui, Jesus vai ser claro para dizer o seguinte, olha, o inteligente, ele também constrói. E eu quero fazer aqui a distinção de dois grupos, para poder mostrar para você, ou para que você, ok? Se veja dentro de um desses dois grupos. Em cima do muro você não pode ficar. Não tem lado neutro. Não tem neutralidade, perdão. Você vai hoje ver qual lado que você está. Ou construindo uma casa sobre a rocha, ou uma casa sobre a areia. Porque todos nós estamos construindo, ou todos nós já construímos. Capacidade nós temos. Dinheiro tem. Inteligência tem. Tempo tem. Então Jesus vai dizer, aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, aí já começa a fazer a distinção. E as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Por que Deus não recompensa a inteligência? Já dei exemplo para você sobre inteligência artificial, ok? Existe uma diferença muito grande de inteligência para sabedoria. Eu posso fazer distinção para você de forma clara. Quem inventou a bomba atômica foi alguém, ou quem está usando a bomba atômica foi alguém inteligente, mas não está sendo sábio, porque tudo aquilo que você usa, que você julga ser algo muito forte, se alcança pessoas para destruição, o máximo que você chegou é inteligência. E a Bíblia fala sobre inteligência animal. A sabedoria vai estar acima disso, porque nunca vai ser para prejudicar alguém, mas sim para se doar para alguém. Deus então vai recompensar a sabedoria, porque dentro desse contexto, a sabedoria aqui, ela se mostra sobre uma rocha. Se alguém faz a casa, alguém que faz a casa sobre a areia, ele faz mais rápido,
o tempo é menor, o valor é menor, e ele consegue, de certa forma, fazer uma movimentação rápida. Isso é algo inteligente. Mas sobre, então, a rocha demanda tempo. Demanda tempo para poder cavar. E até parece, deixa eu fazer aqui, exemplificar para você uma coisa. Você já viu alguém que começou ontem, ou talvez no trabalho, ou no relacionamento, ou na igreja e tal, e de repente alguém está... Você viu essa pessoa, você está subindo de avião, e a pista é longa, e de repente essa pessoa, você vê, meu Deus, já está lá em cima, subiu de helicóptero. Cuidado, elevador não fortalece a musculatura. Não entendeu? Processo, ventos contrários, degraus, fortalecem a musculatura. Tem gente que parece que está voando, construiu rápido, está ganhando dinheiro rápido, meu Deus, está tudo. E agora nas redes sociais, ninguém mostra ou demonstra, pelo menos assim, ó, hoje a igreja está vazia, hoje não deu ninguém, minha vida hoje está assim. Não, todo mundo bonito, filtro, dinheiro, viajando e tal, e não sei o quê. Oh, cuidado, porque esse esperto vai vir uma onda que não é do diabo. Está com a sua Bíblia aberta ainda? Verso 25. E desceu a chuva. Diga comigo, chuva. Diga mais forte. Mais forte. E correram rios. Diga comigo, rios. E sopraram os ventos. Diga comigo, ventos. Temos 3 elementos. Nenhum desses 3 elementos são elementos enviados pelo diabo. Chuva, rio e vento são elementos enviados pelo Espírito Santo. Aí a gente fala, mas, aquele irmão, o diabo veio e derrubou. Não, não. É que Deus recompensa a sabedoria. O verso 24 vai dizer o quê? Aquele, pois, que ouve, não é qualquer palavra, as minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Diga comigo, a rocha. Diga mais forte, a rocha. Diga mais forte, a rocha. Você sabe quem é a rocha que Isaías diz? Diga para alguém, a rocha é Cristo. Vou te fazer uma pergunta. Se é para aplaudir, aplauda o nome do Senhor Jesus. Vou te fazer uma pergunta, responda para você mesmo. Ok? Responda para você mesmo. Onde está fundamentada a sua casa? Não responda para mim, responda para você mesmo. Pastor, como eu vou saber? Ok, daqui a gente vai agora para outro texto. Só quis agora mostrar para você a distinção que Jesus faz. Em aparência, todo mundo está igual. Mas quando o Espírito vem e sopra, permissão dele. Por quê? Mas por que o Espírito Santo? Aí você pode estar perguntando, por que é o Espírito Santo e não é o diabo? Primeiro, as 3 evidências são do Espírito Santo. Segundo ponto, grave isso, nunca mais esqueça. Deus abala tudo que é abalável para que aquilo que não é abalável se permaneça de pé. Deixa eu falar de novo. Deus abala tudo aquilo que é abalável para aquilo que não é abalável permaneça de pé. Eu vou te perguntar, você é ouro? Você está sendo forjado no fogo para poder tirar todas as impurezas. Então, aqui, a partir de hoje, pelo menos nessa maratona da sabedoria, se não tem para agradecer, não fale nada, porque para quem não agradece, é um passo para quem murmura. Ou seja, a distância do murmurador para aquele que agradece é um pulo muito pequeno. Então, se você não tem o que agradecer, fique quietinho. Porque se você não tem o que agradecer, o próximo passo pode ser você murmurar. Então, o que você está passando, fornalha quente, gente que te traiu, eu não suporto, não sei o quê. Calma, Deus está enviando vento, Deus está enviando rios, Deus está enviando chuva. Agora, no contexto do ouro, Deus está te forjando no ouro.
para poder tirar todas as impurezas, porque o que vai sobrar vai ser você. Lembra do Salmo 91? 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei? Por que você não é atingido? Porque a sua casa foi feita sobre? É sobre isso. Agora, vamos seguir para que você entenda. A Bíblia, Jesus então vai dizer o seguinte, verso 24, mantenha sua Bíblia aberta, depois nós vamos para outro texto da Bíblia. Aqui tem uma distinção, então, eu já mostrei para você a distinção do inteligente, ok? Do esperto, não tem nada contra, Deus também não, só que no dia que vier a chuva, o rio e o vento, vai permanecer aquele que está na rocha. Por que isso? Porque aquele que ouve, ou melhor, escuta as minhas palavras, aqui tem um segredo, as pratica. Diga comigo, praticar. Diga mais forte, praticar. Aqui entra o contexto da sua vida. Porque o verso 26 vai dizer, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Ou seja, tem muita gente que vem a uma reunião, que vem a um encontro, que ouve a palavra, mas ele acredita 70%. Eu vou colocar em prática só isso daqui. Meia verdade para Deus não funciona. Não existe meia obediência. Meia obediência é desobediência. Por que Deus recompensa então a sabedoria? Porque a sabedoria está firmada sobre uma rocha. E essa rocha é Cristo. E como que eu começo a firmar a minha casa sobre essa rocha? Colocando em prática princípios. Colocando em prática aquilo que eu ouço. Colocando em prática aquilo que eu conheço. Ok? Por que Jesus, ou Cristo, é a sabedoria de Deus? Porque o Verbo se fez carne, ok? Até então era conhecimento. E todo conhecimento, quando não é colocado em prática, ele termina em você. Não serve para nada. Mas Cristo é considerado a sabedoria de Deus, porque o Verbo, o conhecimento, se fez carne, prática. Tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você ouve e coloca em prática. Você não precisa colocar tudo em prática de uma vez só. Ouviu uma palavra hoje? Ok. Então coloque em prática hoje. É para pedir perdão? Peça perdão hoje. Por quê? Porque amanhã vai ter outro leão para você poder matar. Tem gente que não consegue mais avançar na vida porque deixou de matar leões. E já criou uma selva, já criou um zoológico de leões. E olha para os leões e fala, não tem como mais avançar. Mas hoje você vai ter ânimo e Deus vai te dar força se você colocar em prática. Porque cavar sobre a rocha demanda tempo e esforço. Mas pode confiar. Porque a palavra de Deus diz que se você colocar em prática, Ele vai te ajudar no que você vai propor em fazer. Deus, diga para alguém, Deus é o teu ajudador. Ele só não vai terceirizar isso para você. Então vamos agora aos princípios, ok? Queridos, como nós estamos na semana na maratona da sabedoria, ok? Eu vou fazer o seguinte, vocês já sabem sobre o livro, tá? E o livro é 100% Bíblia. Essa semana que passou, eu fui em algumas igrejas, a igreja do pastor Silas, a igreja do pastor Odilton, a igreja do bispo Abner, no Rio de Janeiro. Há 3 semanas atrás, eu estava em Balneário, na igreja. É Balneário do Júnior Rochirola? É Balneário, né? Itajaí. E eu tenho rodado em alguns lugares no Brasil, exatamente para poder falar sobre esse projeto. Não adianta eu ficar para você aqui, irmãos, pregar quarta-feira, domingo, vir a igreja cheia, abençoada, e se eu não colocar em prática aquilo que eu vivo. A começar por mim. Então, eu vou te levar àquilo que Deus colocou no meu coração, porque o limite da ovelha é o pastor. E a ovelha vai até onde o pastor vai, é o limite. Então, eu vou te pedir que você coloque em prática o que nós vamos ler hoje, ok? Eu vou
te dar agora uma chance de você estar lendo comigo junto um livro. Eu sei que vocês não trouxeram o livro, mas hoje nós vamos fazer o seguinte. Nesses dias nós vamos ler a Bíblia, e como a Bíblia o livro é embasado na Bíblia, a gente vai usar o livro. Vou pedir para que você que está sem o livro, ok? Vou pedir para que todos que estão sem o livro, fique de pé, por gentileza. Estão sem o livro, você fique de pé. Ok. Quem tiver com o livro, das duas, ou você não entendeu, ou você está sem o livro. Então, ficar sentado, ok? Então, quem está sem o livro? Então, claro, eu já pedi para que toda a igreja ficasse de pé. Seria mais fácil falar, toda a igreja ficar de pé. Não, mas só para você poder entender, ok? Eu vou pedir para que os diáconos coloquem um livro na sua mão para a gente acompanhar a leitura. Tá? Não vou te forçar a comprar. Te lembrando que 100% do lucro desse livro vai para a obra missionária. Ok? Pastor, mas eu já tenho um livro, o que é que eu faço? Tem que comprar outro? Eu sugiro você comprar outro, até porque esse livro foi embasado em Daniel 12, versos 2 e 3. Eu vou ler para você aqui. Ó. E os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Ou seja, até se tornando sábio em uma leitura, porque isso não é um aplicativo. Eu li o livro, fiquei sábio. Não. Ok? Mas está dentro de um contexto. Eu me tornando um pouco de sabedoria que eu tenho, praticando aquilo que eu aprendi, eu vou poder também pegar isso e compartilhar com outras pessoas. Até você doar o livro para alguém, existe uma recompensa. Você doar a Bíblia para alguém, isso não é pitch de venda, só estou dizendo para você que tem um propósito nisso. Eu também não estou fazendo essa campanha para poder vender livro, eu só quero que você comece a colocar em prática. Todos pegaram? Pastor, eu não vou comprar um livro. Ok, devolva. Ok? Se sair sem pagar, vou profetizar 1 ano sentado no trono. E não é como rei. Não é? Você sabe muito bem do mistério. Então, é bom avisar, não é? Porque o óbvio precisa ser dito. Só é óbvio porque a gente diz. Pastor, eu pensei que o senhor fosse pregar a Bíblia. Pois é, a gente vai pregar a Bíblia dentro desse contexto aqui. Agora, com o livro já em mãos, os que já receberam o livro, tome seu assento. Nós vamos seguir agora a segunda parte, que está em Provérbios. Quem não... Ok? Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30, dos versos 24 ao 28. Provérbios capítulo 30, dos versos 24 ao verso 28. Se você quiser usar o livro, está na página 120. Eu só pedi para que você abrisse a Bíblia para não parecer que a gente vai sair fora do contexto bíblico. Página 120 não, página 119. Ok? Lembra o que Jesus falou? Nós lemos ainda há pouco, capítulo 7 de Mateus, versos 24 ao 27, diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, o segredo está em praticar. Vamos agora aos princípios. Olha o que a Bíblia vai dizer. Verso 24. E nós vamos falar sobre 4 princípios da sabedoria hoje, ok? Estas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Verso 26. Os coelhos são um povo débil, e contudo põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem, e em bandos se repartem. A aranha se pendura com as suas mãos e está nos palácios dos reis.
Agora abra o seu livro, página 119. Aqui nós vamos falar sobre os 4 princípios da sabedoria. Vamos começar sobre o primeiro, que é as formigas. Agora está na página 100 e... Ô, gente, você está aí? Não, página 120, já andou, irmã. Agora é página 120. Agora é para dia 120 por hora. Vamos lá, formiga. Qual é o princípio da formiga? Está aí no seu livro, é o quê? Isso está parecendo uma classe de aula, né, irmão? Que maravilha, faculdade. Como é que está no seu livro? Não, tem que ler, vamos lá. Gente, eu acabei de falar para você, Jesus falou, não foi o Jairo. Quem ouve essas minhas palavras, eu acabei de ler para você a Bíblia, e as pratica, assemelhá-lo-ei a prudente, sábio. Então, vamos ao primeiro princípio. Qual é o princípio da formiga? É a? Está fraco ainda. O princípio da formiga é a? Ok. Qual a lição que a gente tira então daqui? Isso aqui, ó, é um princípio que tem que ser colocado. Se você é católico, budista, não professa a mesma fé e tal, o princípio não respeita credo. O princípio não tem nada a ver com credo religioso. Princípios são princípios. Então isso aqui vai servir para tudo, para sua casa, para sua empresa, mas lembrando que você é construtor de casa, de si mesmo. Casa fala de você mesmo. Ou seja, as formigas são pequenas, frágeis e discretas, mas extraordinariamente sábias. Elas se preparam no verão para o inverno, antecipando o que ainda virá. Isso aqui é prudência. Você está pedindo, é como se fosse isso daqui, ó. Você está pedindo um carro a Deus? Não precisa levantar a mão. Você está pedindo um carro a Deus? Está pedindo? Já tirou carta de motorista? Está pedindo Deus chuva? Já comprou o guarda-chuva? Ah, eu tenho proposta para poder morar nos Estados Unidos. Você está falando inglês? Ou vai naquele aplicativo? Qual é o nome daquele aplicativo, Cássio? Esse daí, tá vendo? Como é que você sabe? Bota em prática, tem que começar a falar. Começa a ler a Bíblia em inglês aos poucos e tal. Ah, pastor, mas tem inteligência artificial. Irmãos, eu comprei um fone da Apple, aquele que traduz, resolve, mas não é tudo. Se acabar a bateria, já era. Ok? Isso daqui é o princípio da formiga, o princípio da visão. Diga comigo, a visão me blinda no presente para alcançar o futuro. De novo, a visão, o que a visão faz? Ela me blinda hoje. Visão, sabe qual é o maior inimigo da visão? A vista. Porque a visão não tem nada a ver com aquilo que você está vendo. Você pode estar vendo um cenário terrível, escassez, economia ruim. Isso é tua vista. Você não vive por vista. Você vive por fé, por visão. Está vendo como que tem formiga que é mais crente que você? De repente você vai encontrar com a formiga, dá a paz do Senhor para ela. Por quê? Porque elas seguem um princípio. Qual é o princípio? Diga comigo, princípio da visão. Aqui, outra coisa, ó, vamos seguir aqui na página, qual página mesmo, irmão? Puta, tá uma bagaceira isso hoje, para a primeira aula nossa. Que página que está? Vocês estão perturbados porque eu estou no livro? Eu estou lendo Bíblia. Vocês travaram, está repreendido. Vamos lá, voltar para a classe. Trabalham no barulho. Não. Trabalham gritando. Trabalha como? Diga para alguém, não atrapalhe Deus. Diga para alguém, se não é para abençoar, fecha a tua boquinha. Não fala sem malcriação, irmão. E não fala para a esposa não, senão vai dar ruim. Elas trabalham em silêncio, mas constroem com propósito. A formiga é o símbolo da visão e da
preparação. Ou seja, ela entende que o esforço de hoje é o alimento de amanhã. Não trabalha pelo momento, mas pelo futuro. Não há obstáculos para a formiga, não há obstáculos para quem tem visão. Então aqui vem um líder com visão, enxerga além das circunstâncias, movido pela fé e não pela aparência. Vamos à página 121, o princípio do coelho. Não é para fazer filho não, viu? Daqui a pouco, pastor, você ensinou lá, aquela primeira maratona da sabedoria, fui naquela visão do coelho, viu, Amós? Segura a onda, não é? Não vai entrar para a família do pastor Silmar não, viu? Página 121, qual é o princípio do coelho? O princípio da posição. Os coelhos são frágeis, indefesos, e ele sabe disso. Mas a sua sabedoria está onde escolhem estar. Eles constroem sua casa sobre a rocha. Foi o que Jesus falou. Eu sou frágil, nós somos frágeis. Mas o que vai determinar a nossa permanência não é a aparência da casa que a gente constrói, mas sim o fundamento onde essa casa está construída. Construir sobre a rocha é não negociar princípios. Não é falar princípios. Não é pregar princípios. Não é ler princípios. É praticar princípios. Irmãos, princípios é tão sério que quando a gente pratica e vê as pessoas fazendo o contrário para se auto-beneficiarem, a gente pensa que a gente está na contramão da vida. Os coelhos, então, têm o princípio da posição, ou seja, o fundamento. Aí eu fiz uma analogia, assim também o sábio que se posiciona sobre a rocha, que é Cristo, quando eu me firmo em Jesus, a fraqueza se transforma em fortaleza. As tempestades vêm, mas quem está na rocha permanece de pé. Eu não luto esperando a vitória, eu luto a partir da vitória que já recebi. Você pode dizer comigo, posicionamento é tudo. Você sabe o que é isso? É você estar no lugar e se posicionar dizendo assim, não, eu não vou negociar princípios. Eu não tenho preço porque eu tenho valor. Mas ninguém está vendo? Não, eu decidi não negociar. Esse é o meu posicionamento. Mas você vai sofrer perdas. Quando você estabelece princípios, não há perdas. Parece até que você está perdendo tempo, mas não. Você está construindo a sua casa sobre a rocha. Página 122. O princípio do trabalho em equipe, que é o princípio do gafanhoto. Você sabe que o gafanhoto faz parte de um dos exércitos de Deus, né? Pois é, está na Bíblia isso, depois você procura. Onde está escrito, pastor? Está entre Gênesis e Apocalipse. Faz também um esforço, né, para saber. E é o exército mais organizado que tem. O mais organizado. Por onde ele passa, ele sai destruindo tudo. E nesse livro que está escrito, nesse livro da Bíblia, vai falar exatamente isso. Eu envio o meu exército. O princípio do gafanhoto, então, é o princípio do trabalho em equipe. Eu tenho hoje, construí uma casa dentro de princípios e valores, casado há 31 anos com a Cassiane, sendo vão fazer 32 anos. Tenho uma filha com 28 anos, fez esse mês, passou o mês de fevereiro, que tem um chamado ministerial muito grande. Tenho o Caio, que tem um chamado também de responsabilidade e ministério. E o Joshua, que Deus deu uma estratégia para ele de evangelizar, escrevendo livros e filmes e está fazendo uma faculdade nos Estados Unidos. Descobri que ele está apaixonado por uma menina. Não poste isso, porque é segredo. E ele falou, pai, eu vou dificultar para Deus. Eu quero uma menina que fale português, seja filho de brasileiro, mas também seja japonesa, morando nos Estados Unidos. Não é que ele encontrou?
E a menina é igual a ele. O que eu quero dizer para você eu não construí isso sozinho. Lá em casa, eu e Cassiane, nós trabalhamos em equipe. Cuidado com o seu individualismo, com esse machismo exacerbado. Em casa eu que mando, em casa eu que falo, mulher não sabe de nada. Não, deixa eu lembrar para você de novo, homem que está aqui e homem que está participando do culto online. Deus colocou dentro da mulher a eternidade. Deus colocou dentro da mulher um projeto de frutificação e multiplicação. A mulher traz da intangibilidade o que é tangível. A mulher traz da insignificância o significado. Porém, essa mulher não tem que andar com a serpente, mas sim com Deus. E se Deus colocou a sabedoria dentro da sua casa, é porque lá em Provérbios vai dizer que a sabedoria, já estava com ele arquitetando o universo. Ou seja, a sabedoria sabe construir a casa. Aliás, Provérbios vai dizer que a mulher sábia constrói a casa. Então, o homem não trabalha sozinho. O homem trabalha em parceria. Eu não tomo decisões sozinho. Irmão, por quê? Eu não tomo decisões sozinho porque eu decidi não querer ouvir mais uma frase. Eu te avisei. Tá falando. No tempo da minha ignorância, é desse jeito, o que a gente vai fazer? Desse jeito. Pastor, e quando erra os dois juntos? Crescimento. E quando erra sempre? Aí a sabedoria responde. O que ela vai responder? Busca conhecimento. Eu comecei uma turma agora de discipulado, de mentoria e tal, seja o que for. Deixa eu falar algo para você, irmão, querido homem. Se você se matriculou, fez a inscrição e fez só você sozinho e não da sua esposa, isso é um perigo muito grande. Porque eu e Cassiane voamos na mesma plumagem. Aliás, irmãos, eu tento trazer ela para mim porque penso numa baixinha inteligente. Se eu deixar, eu fico para trás. A gente fazia curso de teologia junto. Olha a raiva que eu tinha da Cassiane. Ela distraída, conversando, não sei o que, não sei o que. E eu anotando tudo, que eu sempre... Quieto. Daqui a pouco o professor perguntava, e aí? Aí eu, Ela respondia, eu falei, mas você não está prestando atenção? Eu falei assim, Conquistar é conquistar em equipe. Não tome decisões sozinho. Aliás, cuidado com essa síndrome de Lúcifer. Eu faço, eu sei, eu sou melhor, eu que fiz. É luciferiano. E quem está abaixo de você são os demônios, que vão fazer as mesmas coisas. Aliás, foi isso que Lúcifer falou. Eu. Aí vem Deus e fala, façamos. Jesus poderia ter feito tudo sozinho, irmãos. Arrumou uma equipe de 12, que você esqueceu dos nomes. Os nomes, era uma equipe de 70, que também a gente não vai lembrar. E tinha até os 500. A gente só vai lembrar dos 3, Pedro, Tiago e... Pois é. Trabalho em equipe. O trabalho em equipe é tão forte que você só chegou aqui porque o seu corpo trabalha no sistema chamado congruência. O corpo de Cristo só funciona porque trabalha em equipe. Esse é o princípio do gafanhoto. O princípio do trabalho em equipe. Dê instrução para os seus funcionários, não reclame, dê instrução para eles. Lá em casa tem uns bichinhos, uns gatos. 4. A Jay está olhando mais o Agostinho, um manicum, que foi abandonado depois de 1 ano. O cara estou com uma peninha dele. Cassiane falou,
Não inventa, não. Eu estou com uma pena, irmãos. A Jaiane ligou, só para você saber. Viu, Jay? Ô, Cássio? Não sei não, fiquei com pena dele. Aí tem a caixa onde o gato vai lá e tal. Aí nós compramos um negócio para o gato sair e não sujar a casa de areia. Presta atenção. Aí a moça que trabalhava lá em casa, a Clédia Antaí sabe quem é, trabalhava, não trabalha mais. Aí pegava a caixa, colocava a caixa em cima do tapete. Aí eu ia, tirava o tapete, colocava para fora, para o gato fazer necessidade, sair com a patinha e não sujar a casa. Aí ela ia, colocava o negócio em cima do tapete. Aí eu tirava o negócio do tapete. Aí um dia eu chamei ela, vem cá, deixa eu entender o que você está fazendo. Às vezes nós somos sem paciência demais. Só quero te lembrar que Jesus deixou o trono dele, desceu ao nosso nível, para poder falar a nossa altura, o nosso nível, pela nossa ignorância, para nos levar ao nível que ele está. Eu chamei ela e falei assim, eu preciso enxergar o que você está enxergando, que eu não estou conseguindo enxergar. Ela falou, como? Seu Jairo? Eu falei, não, olha só. Você sabe para que serve o tapete? Sim, para que serve? Aí ela agarrou. Para o gato sair e não sujar a casa. Certo? Certo. Então, por que está debaixo então do negócio do banheirinho dele? Não tem que ficar? Eu falei assim, não, vamos na lógica. Tem que botar assim. Okay. É assim? É. Nem sempre as pessoas vão enxergar o que você está enxergando. Chame elas e pergunte. Porque vai que o que ela estava fazendo poderia ser uma outra forma que eu não estava sabendo. Mas aí ela estava fazendo errado. Mas eu chamei ela, mostrei para ela que o certo era aquilo. Porque não estava cumprindo o propósito. A casa então passou a ficar limpa. Diga para alguém, trabalhar em equipe. Senão tudo, fala para alguém, senão tudo fica sujo. Você tem funcionário da sua empresa? Chama, dá treinamento. Mostra. Pergunte como que essa pessoa está vendo, qual é a cosmovisão dela. Nem todo mundo está no andar que você está e enxerga com as lentes que você tem. Os gafanhotos não têm rei, mas andam em perfeita ordem e unidade. Sozinhos, são frágeis. Juntos, são imparáveis. Você pode dizer para alguém, você sozinho é frágil. Não, melhor isso aí, irmão. Melhor isso aí. Vamos lá. Parece que você não almoçou hoje. Diga, você sozinho é frágil. Agora fala, mas juntos somos imparáveis. O sucesso, então, não é fruto da independência, mas da cooperação. A sabedoria dos gafanhotos ensina que ninguém chega longe sozinho. Eu vou já pular para o outro para a gente poder já ir finalizando. Escute só, escute o que eu vou te falar. Eu não cheguei aqui sozinho. Eu cheguei onde eu estou hoje porque alguém me trouxe. Eu prego aquilo que Deus coloca no meu coração, dentro daquilo que eu já ouvi de outras pessoas pregando. Eu vou dormir ouvindo uma mensagem, acordo, vou ouvir uma mensagem, é o meu trabalho hoje. Eu sempre estou trazendo a equipe para poder ouvir a equipe fazer um brainstorm. Sente à mesa, discuta, ouça. Se Jesus trabalhou em equipe, é o princípio. Trabalhe em equipe também, talvez a sua empresa não esteja avançando, a sua casa não esteja avançando, porque de lá você é o cara que sabe fazer tudo, você é a mulher que manda em tudo. E o marido é um abençoado. Pastor, mas nesse caso eu prefiro ter paz. Então morra. Porque na sua casa você é o sacerdote, não é bater de frente. Homem não tem papel, homem não tem função, homem tem posição. E a posição do homem é do sacerdócio. Deus, quando chegar na sua casa, não vai perguntar assim, ô Cassiane, por que você não fez isso? Não. Deus vai chegar para o Jairo e falar assim, eu confiei, é uma família. Deus não chegou para Eva, Deus chegou para Adão.
Por falta de sacerdócio, Moisés não é um nome. Você sabia? Moisés é uma frase, tirado das águas. Por falta de sacerdócio, Moisés libertou o povo, mas não herdou a terra prometida. Aí veio o segundo Moisés, Jesus. Tinha um nome. Sabe quem deu o nome? José. Está na Bíblia. Cumpriu o propósito? Sim. É sobre isso, é trabalhar em equipe. Vamos ao final agora, página 122. O princípio do potencial. Qual que é? Da aranha. Olha que interessante. A aranha constrói a sua teia com o que sai de dentro dela. Não vem de fora. É impressionante, irmãos, porque tudo bate. Você vai começar, se você hoje ouvir, pegar o livro e guardar, não se preocupa não, você só vai ser mais um tolo, um esperto. Segundo Jesus, não sou eu. Mas se você pegar hoje e começar a praticar o princípio da visão, o princípio do fundamento, o princípio do trabalho em equipe, e agora o princípio do potencial, vai trabalhando aos poucos. Sua vida vai andar, sua casa vai andar, seus projetos vão andar. E não só isso, eles vão andar sem risco de cair. O interessante é que o que a aranha precisa já está dentro dela. Você lembra da mulher samaritana? Ela confundiu Jesus com um cara que trabalhava com ferramenta. Se não me engano, o capítulo 4 de João, verso 11, vai dizer que tu não tem... O poço é fundo, você não tem com o que tirar. Porque nós estamos confundindo Jesus com um cara que trabalha com ferramentas. Ele não pode resolver a escuridão da minha vida. Aí Jesus chega para ela e fala assim, não. Eu não trabalho com ferramenta, eu trabalho com uma palavra dentro de você. Flui um rio. Aleluia. Deixa eu falar algo para você que essa noite, o potencial que você precisa não está fora. A solução que você precisa não está fora. Os projetos que estão guardados aí dentro, Deus já te deu todas as estratégias. O que falta agora? Ter tempo para colocar em prática, ter tempo com Deus, começar a praticar. Começa a praticar hoje o que você tem na mão, porque Deus então vai te revelando paulatinamente, todos os dias. Fez o dever de casa hoje, meu filho, agora eu vou te dar mais uma tarefa. Fez o dever de casa, vou te dar outra tarefa. Por quê? Porque o que você precisa, Deus já colocou dentro de você e não tem fim. Quanto mais você dá, mas eu sou um bobo, me chamam de bobo porque eu abençoei fulano, aí eu não vou mais abençoar ninguém, aí daqui a pouco vem outro alguém, aí você abençoa de novo. Isso não tem nada a ver com você, tem a ver com a fonte que está dentro de você. Toda vez então que você pensa, olha o que eles pensam, mas é um bobo, foi traído, vai fazer de novo. Cada vez que você dá, você está se autolimpando. Vai fazendo, porque nunca vai terminar. Quanto mais, é igual o poço. Quanto mais você tira, mais água tem. Quanto mais você tira, mais água tem. É o potencial da aranha. Olha só. E tudo que ela precisa está dentro. Página 123. Assim também é o ser humano criado por Deus. O que precisamos para vencer já está dentro de nós. O potencial que Deus colocou em você é a matéria-prima do seu destino. Ou seja, o meu futuro não está diante de mim. O meu futuro está dentro de mim. Você pode dizer para alguém, o futuro não está na sua frente. O futuro está dentro de você. Agora, deixa eu só te alertar para uma coisa. Porque talvez não tenha caído a ficha em você. Talvez. O suprassumo de tudo é o seguinte. Você pega uma cana, tá aquela casca grossa. Eu e você. O eu. O self. Aí Deus coloca a gente numa coisa chamada moenda. Eita, caldo de cana, hein, irmão? Lá na cidade de Fire City, onde eu morava, tinha caldo de cana com abacaxi, com limão, era maravilha. Com pastel de carne. Pois é, dentro de você tem algo que vai alimentar muita pessoa. O pequeno detalhe é que existe uma casca grossa.
Aí Deus coloca você em uma moenda. Você já viu alguém moendo cana? Ele coloca uma vez, sai um caldo. Coloca 2 vezes, sai um caldo. Coloca 3 vezes, aí você fala, agora acabou. Já viu, Reinaldo? Aí bota a 4ª vez, só está o bagaço. Tem crente que está assim, só um bagaço. E Deus fala assim, pode dar mais. Aí você fala, Deus, eu não estou aguentando. Pode dar mais, lembra? E tendo dado graças, o partiu. Diga para alguém, quanto mais Deus te parte, mais pessoas você abençoa. Aplauda o nome do Senhor Jesus essa noite. É sobre isso. Página 123. No finalzinho lá, esses 4 pequenos seres nos mostram os 4 grandes fundamentos da sabedoria. A formiga, visão e preparação. Vamos falar comigo? 1, 2, 3. Formiga, visão. Não, ficou uma bagaça. Vamos lá. No 3 a gente fala formiga, visão e preparação. Combinado? 1, 2, 3. Formiga, visão e preparação. Coelho, posição e alinhamento com Deus. Gafanhoto, unidade e cooperação. Aranha, potencial e autossuficiência em Deus. Ok? 4 princípios. Eu desloquei eles de um contexto e coloquei aquilo que está na Bíblia como algo prático. Praticando, você vai estar cavando sobre a rocha. Aí sim, não é sobre construir sobre a areia, é sobre construir sobre princípios. Que Deus te abençoe essa noite. Que Deus te fortaleça. E que essas palavras não fiquem aqui somente como um culto, porque este culto, na verdade, o culto começa quando este culto termina. E construir sobre a rocha é praticar, não é ouvir. Fique de pé, por gentileza. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo discernimento que o Senhor me deu ao escrever esse livro. Esse livro é eterno porque foi pautado na eternidade que é a tua palavra. Nós iremos maratonar essas semanas falando sobre a sabedoria. Que sejam semanas de prudência, de conhecimento, mas também de colocar em prática aquilo que nós ouvimos, porque nós ouvimos muito e praticamos muito pouco. E não é o quanto nós sabemos, mas sim aquilo que nós fazemos com aquilo que sabemos. Que teus filhos que estão aqui hoje participando do online, possam aos poucos praticar princípios que estão na Bíblia, princípios que estão na tua palavra, para que possamos construir a partir de hoje a nossa casa sobre a rocha. Você pode dizer amém? Olhe para mim, queridos. Você sabe como que o mundo está. Nós estamos à beira de uma 3ª guerra mundial. Eu li um livro esses dias falando que a 4ª guerra mundial será com paus e pedras. Entendeu, né? Não vai sobrar praticamente nada. Tem alguns loucos pelo mundo e não tem lugar seguro, mas tem uma posição em Cristo que é segura. Então a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, mas isso já estava previsto na palavra de Deus. Então eu vou só te orientar, não fique se alimentando de suposições nem de informações erradas. Cuidado com as informações ou com aquilo que você vê. Nem tudo que você vê é verdade. Você pode ver a realidade, mas não é a verdade. É como se eu te desse uma maçã de cera e ela tem a textura de maçã. Pode até ter o cheiro de maçã,
o peso da maçã, a aparência da maçã. Ela é uma realidade, mas a verdade é que ela não é maçã. Pega a sua Bíblia, eu quero ler o último versículo com você. Abre em Apocalipse, por gentileza. Capítulo 1 de Apocalipse. Eu quero ler com você, a partir do verso 11. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como a chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas coisas vão acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas, os anjos, as 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Presta atenção, aquele que está vestido, aquele que tem sobre a sua cabeça uma coroa, aquele que tem os seus pés semelhantes a um latão, aquele que tem na sua destra 7 estrelas, é o mesmo que escreve as igrejas. Eu quero dizer que quem está nele, pode vir o que for, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Deixa eu falar algo para você e guarde isso no seu coração. Não existe vida fora do corpo. Não estou falando de CNPJ, nem de denominação. Estou falando sobre o corpo de Cristo na terra. Por mais que tenha desordem, por mais que tenha um cheiro terrível dentro dessa arca, por causa de estrume de animais, o cheiro do lado de fora é bem pior, porque é cheiro de morte. E outra coisa, não tem destino, mas a arca vai chegar o dia que vai encontrar a presença do Espírito Santo, e ela é guiada pelo Espírito Santo, porque quem garante isso é esse que a Bíblia fala que tem as 7 igrejas na mão. Se permaneça, se permita ser moldado por Ele. Por mais que a igreja tenha se decepcionado, são pessoas, mas aqui é o lugar onde Deus garante que Ele é o princípio, é o fim. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega.
Coisas piores estão por vir, mas eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Amém? Ele é a minha rocha. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Gostaria de orar por você que está aqui hoje e vai tomar a decisão de ter Jesus como Senhor da sua vida. Eu não preguei para você religião, eu te mostrei princípios eternos. E eu gostaria de orar por você que hoje vai tomar a decisão de entregar sua vida ao Senhor Jesus. Se tiver alguém aqui, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você que está online também, se tiver, se manifeste escrevendo eu quero, eu desejo, eu preciso. Nós vamos estar orando por você. Há alguém aqui essa noite que já tomou a decisão de entregar sua vida para o Senhor Jesus? Não é entregar para a religião, não é entregar para a placa de igreja, não é entregar para a denominação, é dizer, eu quero ter Jesus como Senhor da minha vida. Se você assim deseja essa oração, sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Se tiver alguém online também, se manifeste dizendo eu quero, eu preciso. Nós vamos estar orando por você também. Senhor, eu ministrei a Tua palavra, ela não volta vazia. Que possa trazer fruto para os Teus filhos, direção, crescimento. Aqueles que estão online, Senhor, traga paz, traga graça, traga vestes novas, um tempo novo em nome de Jesus Cristo, Senhor. A igreja pode dizer amém? Queridos, o livro nessa maratona vai estar um pouco mais em conta, vai estar no valor de R$ 39,90, é isso? Não sei se o valor está aqui. Ok? Pastor, eu já tenho. Ok, vou te incentivar a comprar e dar essa semana para uma pessoa de presente ou comprar para os seus funcionários, ok? Lembrando que a próxima quarta nós falaremos de mais um capítulo do livro sobre sabedoria. Então é uma maratona sobre isso. Então, você que não vai ficar com o livro, eu vou pedir para que você devolva o livro, ou se você estiver com desejo de ter o livro e não tem condições de pagar, eu quero te falar porque Deus colocou esse irmão rico do seu lado para poder pagar para você, ok? Então agora fique sem vergonha e fala para ele, Deus falou com você, agora você tem que pagar. Vamos dar uma salva de palmas pela vida do Leonardo, aceitou Jesus online. Deus te abençoe sua vida, Leonardo, que seja um tempo novo sobre a sua casa, que você possa firmar a sua casa sobre a rocha. Amém? Queridos, vamos estar orando pela semeadura. Curva sua cabeça. Senhor, nós vamos agora colocar no altar aquilo que nós chamamos de semente. A semente é a evidência daquilo que está no meu coração. Não existe coração quebrantado sem se doar. E a tua palavra diz que aquele que semeia, colhe da mesma espécie, mas jamais da mesma quantidade. Nós vamos estar colocando no altar aquilo que nós chamamos de oferta, aquilo que nós chamamos de suor, aquilo que nós chamamos de sangue. Senhor, a oferta não é para a igreja, a oferta não é para o Senhor, a oferta é para nós mesmos, porque a tua palavra diz que tudo que o homem semeia, o próprio homem colhe. Senhor, a tua palavra é quem diz isso. Nós vamos estar colocando agora em prática, Senhor, aquilo que nós aprendemos hoje no culto, vamos semear, que essa semente tenha, Senhor, uma direção. Eu declaro a frutificação, a multiplicação, que Satanás não toque, Senhor, na lavoura, não toque, Senhor, nos negócios dos teus filhos, pela fidelidade do coração de cada um, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Você que vai ofertar, você pode fazer pelo Pix ou vir aqui à frente, entregar no altar. Você que vai entregar o dízimo também, você pode receber a oração pelos nossos pastores. E logo após nós vamos estar finalizando nossa reunião. O que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída,
Senhor, nós oramos por essas sementes. Declaramos a frutificação sobre a vida dos teus filhos. Mais uma vez nós tivemos a oportunidade de nos blindar contra a avareza. Todas as vezes que eu me permito a contribuir com aquilo que o Senhor me concede a oportunidade de obter, eu estou, Senhor, dizendo que eu estou apto para poder alcançar mais o degrau e possuir coisas maiores. Eu não posso reter sobre aquilo que eu recebi. Porque até o próprio Jesus tendo dado graças, ou seja, se Jesus deu graças pelo pão, Ele estava reconhecendo que aquilo Ele recebeu do Pai. Senhor, nós recebemos a saúde, nós recebemos o trabalho, nós recebemos, Senhor, aquilo que nós chamamos de salário. E aqui está realmente o nosso coração. Onde está o nosso coração? É exatamente na oferta, Senhor, que nós somos denunciados. Eu abençoo, Pai, os teus filhos com toda sorte de bênção. Declara a frutificação e o crescimento, não só daqueles que contribuem aqui no presencial, mas daqueles online. Que eles possam, Senhor, receber em abundância, porque a tua palavra é quem diz e quem garante, não sou eu, é a tua palavra quem garante. Nós abençoamos por toda sorte de bênção em nome de Jesus Cristo, Senhor. A igreja pode dizer amém. Podem recolher, por gentileza. Queridos, domingo nós vamos participar da ceia às 10 da manhã e às 18 horas. Segunda-feira nós temos o culto das Amigas de Deus. Cadê a Cassiane? É isso, Cassiane? Na segunda-feira, dia 9 de março, comemorando o Dia Internacional da Mulher, que é no dia 8. Então nós estaremos todas juntas aqui. Dia 9, na segunda-feira, às 20 horas, viu? E eu quero que você esteja aqui comigo. Nós vamos receber uma mulher de Deus que vai... Ela já esteve aqui, é uma mulher cheia de Deus. Então não perde não e vem estar conosco. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Que você possa, com esses 4 princípios, colocar em prática. Não precisa fazer uma maratona de agilidade no teu dia a dia. Mas use essa maratona das quartas-feiras para colocar em dia aquilo que você tem aprendido aqui. O que eu quero dizer é que às vezes a gente corre muito para fazer muito e acaba não fazendo nada. Ok? Vai paulatinamente. Para que você não seja comparado com um homem tolo, mas sim que você seja alguém prudente. Você que vai adquirir o livro, eu não sei como que está sendo, você já fez, já pagou o QR Code, ok? Se você não vai ficar com o livro... devolva ele no final, ok? Porque nós vamos estar fazendo, o propósito do livro é construir essa sala de sabedoria em alguns lugares do país, ou melhor, do mundo, e também no Instituto Direito de Viver. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, você que está online. Eu fiquei sabendo que 2 pessoas aceitaram Jesus. Que Deus guarde sua vida de forma abundante. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a amizade profunda do meu amigo, do nosso amigo Espírito Santo, seja sobre a sua vida e a sua casa. Deus te abençoe. Bom final de noite. Até domingo. Ele que me enxergou